Tem que ter muito fogo, viu, no Tubinhas, para ter a coragem de farunfar no mato e ainda ter a capacidade de liberar a taioba e ainda sair de lá, viu, humilhada. Sabe, eu fui sempre assim, muito menininha. Eu tava ali por volta dos meus 18, 19, eu não saía de casa, meus pais não me davam liberdade e eu era pura, puríssima. Até os meus 19 eu fui puríssima, assim como as águas cristalinas de um rio. Eu era pura, transparente, né? Não tinha maldade, porém eu comecei a ter maldade, porque eu escutava minhas amigas dizer, olha, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Aí as bichinhas davam, né? Mas que chuchu na cerca. E eu tinha um atraso em relação a isso. Por quê? Eu tinha pais conservadores, pais que não deixavam eu sair de dentro de casa. Então, assim, eu era muito presa. O máximo que eu poderia sair era pra comprar pão. O máximo que eu poderia sair era pra comprar pão. De tanto que eu insistia a eles ainda. Porque praticamente, se eu fosse em algum lugar, eu tinha que levar alguma criança menor do que eu atrás. Enfim, eu sempre fui muito cuidada. E eu comecei a navegar pela internet, né, ali, com todas aquelas emoções que eu já estava sentindo, comecei a navegar pela internet e conheci um dito cujo, pequenininho, bonitinho, saboroso, apetitoso, que logo me apaixonei por ele. Logo fiquei apaixonada por ele. Como ele era da minha cidade, a minha cidade é pequena, e eu comecei a conversar com ele. Foi quando ele disse assim, quero muito te ver, preciso muito te ver. E eu, opa, estou apaixonada, né? Louca pra desabrochar, minha florzinha, enfim, mas ao mesmo tempo com medo. E eu disse, como é que eu vou dizer pros meus pais, né, que eu vou sair com ele? Bom, como os meus pais já tinham me liberado pra poder ir pelo menos na padaria, porque assim, realmente eu nunca tinha feito nada. Então, assim, nunca fiz um A pra eles poder falar de mim. Eu disse, olha, vamos combinar assim, ó, eu vou na padaria, e aí você me pega na esquina da padaria e a gente sai pra dar uma volta, pra gente se conhecer. Bom, dia marcado ele apareceu na esquina da padaria. Ele tava de carro, eu entrei, por sinal ele tava muito cheiroso, muito bonito, né? Ele me deu 2 beijinhos no rosto, me cumprimentou. Ok. E assim, daqui a pouco ele começou a dirigir, e eu pensei, não vamos pra um lugar especial, né? Ele vai me levar pra um lugar muito especial, um lugar, né? Vou viver a minha primeira experiência de sair com alguém, né? Nem que fosse assim, só pra dar uns beijinhos, sabe, gente? Eu tava doida, doida, doida. E aí ele começou a sair meio assim com o carro fora de rota da cidade. Foi quando eu pensei assim, nós vamos pra outra cidade, né? Ele vai me levar pra outra cidade, vai ser legal. Aí quando foi assim, ele parou na saída da cidade. E na saída da cidade tem um bosque, né? Meio abandonado ali, com riachinho, coisas e tal. Eu pensei, ele deve ter comprado algumas coisas, a gente vai fazer um piquenique se conhecer, né? Aí eu lá toda iludida. E aí, menino, ele desceu, eu esperei ele pegar. Esperei ele pegar. Eu fiquei assim olhando quando ele tava descendo, né? E ele pegar o nosso piquenique. Acho que pegou o piquenique, não pegou, foi nada. Aí fomos, ele disse, esse aqui é o lugar que eu queria te mostrar e tal. Vamos ver a natureza. Menino, aí quando a gente chegou assim, mais afastado assim, aí ele começou a me beijar, me beija daqui, e aquele fogo, vocês me entendem, né? Aquele fogo, aquela coisa, né? Aí foi quando assim, eu comecei a pensar, digo, meu Deus, eu não posso liberar a minha florzinha pra ele. Não posso, porque meus pais vão descobrir, os meus pais vão, né? E aí eu comecei a falar pra ele, olha, eu nunca fiz isso, nunca, né? Não posso liberar, tenho medo que os meus pais descubram e talvez, né, dê muito ruim pra mim. E aí ele disse assim, olha, mas eu tenho uma ideia. Disse, uma ideia? Eu disse, eu tenho uma ideia, né? Foi quando ele me propôs a liberar a minha taioba, né, pra ele. Aí ele começou, sabe, meio que me explicar que meus pais não iriam descobrir se eu fizesse ali e tal, e não sei o quê. E eu digo, quero viver essa experiência, né? Eu não entendia nada, não sabia de nada, eu era inocente. Deixa comigo, pode ser. E aí, menino, assim, né, quando ele começou, assim, a tentar, e eu meio que dizia, para, não, porque, né, começou a doer, né? Eu disse, para, não sei o que e tal. E ele, não, vamos tentar, vou jogar um guspe aqui. O quê? Jogar um guspe? Eu, tá, né, deve ser normal. E aí, botou o guspe ali, menino, e aí foi. E foi indo que eu consegui. Consegui, né? Eu queria viver aquela experiência. Então eu consegui. Só que, de repente, eu comecei a sentir uma cólica, né?
assim, meio que renal aqui, e aquela vontade de cagar, evacuar. Menina, eu comecei a sentir aquela vontade, aquela coisa. E quando eu vi, minha gente, eu sujei todo o boy. Eu sujei todo o boy. E nisso ele começou a dizer: Você não fez a Chux? Por que você não fez a Chux? Isso é nojento, isso é relaxado. Eu achei que você tinha feito. Eu não acredito. Isso é uma coisa meio depravada. E isso. E aquele menino ele começou a falar. E eu fiquei totalmente com vergonha, porque, primeiro, eu nunca tinha liberado nada. Nem a florzinha, nem a taioba. E eu resolvi dar o pior, porque eu também nem entendia, porque eu nem pesquisava muito afim sobre isso, né? Na internet ali, porque não era uma coisa que me apetecia muito bem. Resolvi dar minha taioba pra ele e ele começou a me humilhar, dizendo que eu era porca, que eu era nojenta, que aquilo ali primeiro tinha que ter feito um preparamento. Enfim, gente. Ele saiu, lavou-se no rio, eu também me lavei no rio, entrei pra dentro do carro, ele me levou pra casa. Me deixou na esquina. Gente, quando eu cheguei em casa, ele tinha me bloqueado de tudo. De tudo. Em questões de segundos, ele me bloqueou de tudo. Hoje em dia, eu sou uma mulher, eu não moro mais com os meus pais, né? Eu tenho a minha profissão, tenho a minha casa. E hoje em dia, eu sei viver as experiências. Bom, mas essa foi a minha primeira vez liberando a taioba.